Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Bjork, sim, eu não vou mostrar nenhum material da Bjork, como eu tinha falado na semana passada, mas eu vou contar pra vocês uma história de amor que, pra mim, na minha vida, é uma das histórias mais bonitas que eu já vivi. E eu espero que vocês gostem dessa história também, porque é um pouco difícil pra mim falar sobre isso. Quando eu fiz 16 anos, na época do colegial, exatamente no segundo ano, eu mudei de escola. E pra mim foi uma experiência muito diferente, porque eram pessoas novas, eu ia ter que lidar com novas amizades, novos professores, um outro ambiente, então eu estava num período de descoberta. Além também de eu estar definindo os meus gostos, tudo que ia me ajudar a me desenvolver como pessoa para minha vida adulta. Eu estudava no período da tarde e eu ia a pé do metrô até a escola. Então, nesse trajeto, eu encontrava as pessoas que saíam do período da manhã. E no meio de tanta gente eu cruzei com um menino e toda vez que a gente se via, o nosso olhar cruzava e era algo diferente. Eu comecei a me interessar por esse menino mesmo sem saber quem ele era. Ele era muito lindo, ele é ainda até hoje. Ele usava o cabelo arrepiadinho, ele usava uma cruz no peito também, uma coisa meio gótica. E eu fiquei curioso para saber quem que era, como que eu ia saber quem era aquele menino, como que eu ia chegar nele ou poder conhecê-lo, porque eu não conhecia ninguém do período em que ele estudava, no período da manhã. Aí o que aconteceu? Alguns dias depois do início das aulas, eu comecei a perceber que alguém escrevia Bjork na carteira e nos bancos da escola. E eu ficava revoltado com isso, porque eu falava, como assim alguém tá escrevendo o nome dela dessa forma tão vândala, coisa feia, eu ficava muito puto. E eu não sabia quem era, né, claro. Até que também no mesmo período, eu fiquei sabendo que abriram um grupo de teatro na escola para fazer uma montagem de Chicago, um musical. Eu queria muito participar, eu fiquei interessado, mas eu fiquei com vergonha, assim, eu acabei não entrando. Mas tinha uma menina na minha sala que andava comigo, que ela fazia parte desse grupo. Ela me contava, claro, como eram as reuniões, e um dia ela chegou e me falou que era para cada um levar um objeto que gostasse muito. E alguém tinha levado um CD da cantora que eu gostava, um CD com a capa branca. Sim, era o Vespertine. A hora que ela falou, eu fiquei louco. Essa é a mesma pessoa que escreve Bjork na carteira e tudo mais. Eu comecei a ligar os fatos. E aí eu não sabia quem era essa pessoa. Eu pedi pra ela me mostrar e nunca dava certo. Aí um dia a gente chegou cedo na escola e ela me mostrou quem era. Era o menino com quem eu cruzava subindo a rua da escola. Num primeiro momento eu fiquei em choque, né? Eu falei, não, é muita coincidência, não é possível isso. E passou, assim, alguns dias, umas semanas talvez. E na hora do intervalo eu comecei a passar na biblioteca da escola. E aí eu comecei a conversar com uma menina que ela era voluntária, ela ficava no período da tarde na escola. E aí a gente conversava e tudo mais. Eu acabei contando pra ela a respeito desse menino e ela começou a descrevê-lo. Eu falei sim, e aí ela me contou que ele era da sala dela. É algo totalmente inimaginável. E aí eu falei, bom, eu acho que essa é a minha chance de me aproximar dele, né? Então eu escrevi um bilhete, eu não escrevi meu nome, eu só escrevi pedindo o MSN dele. E aí eu falei, eu acho que é você que escreve Bjork pelas carteiras da escola. E eu não sabia no que aquilo ia dar, eu nem sabia se o menino era gay, se o menino não era, se ele estava interessado, enfim. Podia ser só uma coincidência da vida. E eu fiquei esperando, ansioso, eu acho que uns 2 dias depois ela me devolveu o papel. E aí tinha o MSN dele. A gente se adicionou, começamos a conversar. Isso durante algumas semanas, não lembro exatamente quanto tempo. Até que um dia ele me convidou para ir na casa dele, ver um filme, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, porque uma amiga dele também ia lá. E nesse dia foi quando a gente deu o primeiro beijo.
Eu lembro até hoje que a amiga dele foi ao banheiro, só pra deixar a gente sozinho, e ele colocou uma música do Portishead, All Mine, que hoje pra mim, toda vez que eu escuto ela também eu lembro dele. Não tem como não lembrar. E foi exatamente nesse momento que começou a nossa história. Assim, foi meu primeiro amor, né? Minha primeira relação que eu pude olhar pra mim e realmente me identificar, me reconhecer sendo gay. E a gente teve que enfrentar algumas barras também, porque minha família também nunca foi muito favorável a isso. Eu era adolescente, ele também. A gente teve alguns problemas pessoais, mas mesmo assim a gente aproveitou muito, era muito legal. Era algo muito puro, muito inocente. E a Björk, ela sempre foi a trilha sonora dessa relação. Então talvez por isso eu acho que eu tenha tornado ela uma peça muito importante na minha vida. E o Daniel, o nome dele é Daniel, ainda não tinha falado isso, ele colecionava coisas da Björk já nessa época. E eu acho que também eu hoje coleciono coisas da Björk por influência dele. Eu tinha algumas coisas, eu colecionava CDs, mas não da forma como ele fazia. Hoje ele disse pra mim que ele não coleciona mais, mas eu continuei. Então, Daniel, a culpa é sua, viu, que eu tô fazendo esse canal hoje. Um pouquinho. Enfim, o nosso namoro durou mais ou menos um ano aí, e ele acabou a escola, entrou na faculdade. Eu continuei na escola e foi um pouco doloroso, assim. Eu lembro que na época eu sofri bastante, eu gostava muito dele também, eu sei que ele gostava muito de mim. Mas foi uma experiência que, se eu pudesse, se falassem pra mim, você mudaria alguma coisa? Eu acho que não, eu nunca teria mudado nada nisso. Foi muito importante, me ajudou a crescer, me marcou muito. E eu queria aproveitar e dizer pra ele também que até hoje ele é muito especial pra mim. Eu quero que você seja muito feliz na sua vida. Atualmente ele tá morando no Rio de Janeiro. Eu ainda não fui lá visitá-lo, mas a gente tem que se encontrar ainda. E eu espero que todos os seus sonhos se realizem também, e que, independente dos nossos caminhos terem sido outros, né? Você é uma pessoa muito especial na minha vida e muito importante. Eu sempre vou lembrar de você. E a música de fundo também foi exigência dele, tá, gente? Eu não ia colocar esse vídeo com essa música completa, mas como eu falei pra ele que eu ia fazer o vídeo, ele pediu Come To Me e é por isso que eu tô tocando ela. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que eu tô um pouco tímido ainda pra falar sobre isso, mas se você tiver alguma história parecida, se teve alguém que foi inspiração ou fez parte de alguma história de amor, alguma coisa muito importante, se a Björk faz parte da sua vida dessa forma, escreve aqui pra mim, deixa seu comentário e semana que vem a gente se vê. Tchau! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado